Não existe mais salvação? O tema de hoje, assim como semana passada, é uma pergunta, né? Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Irmão Cristiano, o que é esse isso aí? Aqui no contexto, Paulo está falando sobre o amor. Ele está falando sobre o ato de amar e que o verdadeiro cumprimento da lei é o amor, né? Então ele diz, façam isso, ou seja, amem, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Interessante essa passagem, né? Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores em Cristo, povo santo e amado de Deus, igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Meus amados, hoje eu quero responder a essa pergunta. Não existe mais salvação? Irmão Cristiano, você vai perguntar, né? Irmão Cristiano, qual é a origem dessa pergunta? Essa pergunta nós recebemos bastante, porque o nosso ministério é um dos ministérios que defende a visão da escatologia consumada. Irmão Cristiano, eu estou chegando agora na graça, primeiro vídeo que eu assisto de vocês, né? Ou estou começando agora há pouco tempo, eu não sei o que é escatologia consumada. Calma, que daqui a pouquinho a gente vai dar para vocês um pequeno conceito, principalmente visando aqueles irmãos que ainda não entendem, né? Então eu vou dar, claro, não vou explicar fundo a fundo, porque não tem condições, né? Certamente, mas eu vou dar, como eu costumo dizer, uma palhinha, né? Um conceito breve do que é escatologia consumada daqui a pouquinho. Então nosso ministério tem essa visão, nós defendemos, até porque entendemos que a visão é muito mais coerente do que a visão do sistema religioso em relação à escatologia bíblica, né? É uma visão, no modo de ver, perfeita da escatologia bíblica, né? Eu particularmente, amados, falo dessa questão do ano 70, acredito que até um pouco mais de 10 anos. Tá? Só que essa visão, esse entendimento, ele remonta até muito mais tempo do que isso. Tá? Mas eu, irmão Cristiano, particularmente falo desse assunto há mais de 10 anos. E o Senhor vem nos permitindo crescer nesse conhecimento, conhecer mais e mais disso. E a cada dia mais a gente vem evoluindo e conhecendo mais e mais, o que é maravilhoso. Né? Só que o que acontece? Esse entendimento do ano 70, como eu falei, eu já vou explicar melhor o que é isso, né? Do ano 70, escatologia consumada, esse entendimento nos diz o quê? Que tudo já foi consumado, o próprio nome já diz, né? Escatologia consumada. Então nós defendemos que todas as coisas, do ponto de vista da escatologia, do ponto de vista profético, tudo já foi consumado. Percebe? Consequentemente, você pensa o seguinte, bom, irmão Cristiano, se tudo já foi consumado, então a salvação também já foi consumada. É verdade. A salvação já foi consumada. A promessa de Deus da salvação já é uma realidade na vida de todos os filhos de Deus. E aí que surge a pergunta, irmão Cristiano, se tudo já foi consumado, inclusive a salvação, então não existe mais salvação? Essa é a questão que a gente pretende responder hoje. Porque, amados, veja bem, muitos hoje têm falado do ano 70, não muitos, mas alguns, né? Esse entendimento tem, graças a Deus, alcançado, né, as pessoas, e algumas pessoas têm falado desse assunto, o que é muito bom, só que junto com as pessoas que falam desse assunto com propriedade, existem aqueles que distorcem, né? Então existe muita distorção também em relação a essa questão do ano 70, né? Muitos hoje, por causa do ano 70, por causa de entender que tudo foi consumado, começam a dizer que não existe mais evangelho, não existe mais graça. Sabia que existe isso aí? Não, graça acabou. Novo pacto? Não, novo pacto não existe mais. O novo pacto acabou no ano 70. Gente, isso é uma bobagem absurda, né? Dizer que não existe graça, sendo que a graça é um pacto eterno. Nós já estudamos isso aqui. O novo pacto, veja bem, amado, a palavra novo não tem a ver com o tempo propriamente. A palavra novo, quando diz novo pacto, é porque, como a palavra diz, inclusive, no capítulo 8 da carta aos Hebreus, né? Quando chama esse pacto de novo,
ele tornou antiquado o primeiro. Então, a expressão novo pacto é em função do antigo. Então, ao chamar de novo pacto, o Senhor tornou o primeiro pacto ultrapassado. Né? Então, ele foi taxado de antigo, de velho pacto. Entende? Então, essa expressão novo não é questão de tempo, porque as pessoas pensam assim: ah, Cristiano, mas como é novo, já se passaram 2000 anos, né, que Jesus estabeleceu a graça. 2000 anos não é mais novo. Gente, veja, mais uma vez, o termo novo, a característica de novo pacto, ela é eterna. O novo pacto vai ser novo para sempre, porque não é uma questão de tempo. Ah, já se passaram 2000 anos, não é mais novo. Não é essa a questão. Novo é em oposição ao primeiro. O novo pacto veio para substituir totalmente o primeiro, né? Inclusive com melhores e superiores promessas, como diz na carta aos Hebreus. Né? Então, quando chama novo, é porque substituiu o primeiro e tornou o primeiro antigo. Vocês estão entendendo o ponto? Só que as pessoas dizem, não tem mais novo pacto, acabou no ano 70, não tem mais graça. Eu já ouvi, e veja, amado, não é nem porque eu acompanho esse tipo de ensinamento, obviamente eu não vou perder meu tempo com isso, que é um tempo curto, todos nós temos um tempo curto, né? Todos nós vivemos na correria, trabalho, isso e aquilo. Sinceramente, eu não vou dedicar meu tempo a ficar ouvindo essas bobagens. Mas o que acontece? Muitas pessoas acabam entrando em contato comigo com essas dúvidas. Ah, irmão Cristiano, eu vi aqui uma pessoa falar que não existe mais graça, não existe mais novo pacto. Aí teve um irmão que me escreveu, aliás, bem mais de um, dizendo assim, olha, teve uma pessoa, eles nem dizem quem é, e eu também prefiro nem saber, na verdade, mas geralmente as pessoas omitem o nome de quem tem falado essas coisas, mas eles dizem assim, eu vi uma pessoa dizer assim na internet, que não existe mais igreja, que nós não somos mais o corpo de Cristo. Gente, eu fico abismado com isso. E sabe o que entristece o meu coração, de verdade? É saber que há irmãos que acompanham o nosso trabalho, né, que estão em graça, que nessa luta conosco de buscarmos estar na palavra, sabe? Tem irmãos aí nossos caindo nesses papos furados. Isso entristece muito o meu coração. Né, porque, veja bem, amado, quando alguém me escreve e fala assim, olha, irmão Cristiano, alguém falou isso, isso e isso. Amado, se está em linha com a palavra, eu dou total respaldo, eu assino embaixo. Né? Às vezes alguns irmãos escrevem, irmão Cristiano, eu achei estranho que eu vi aqui uma pessoa falar isso, isso e isso. Mas eu vou lá e vejo, não, irmão, isso aqui está certo. Veja, o irmão falou isso por causa disso, porque está escrito aqui, está escrito ali. Vocês percebem? Então, eu assino embaixo quando está alinhada a palavra. Sabe? Então, quando alguém entra em contato comigo, tirando a dúvida que ouviu alguém falar por aí, né? Mas se está em linha com a palavra, eu assino embaixo. Meu irmão, está escrito aqui assim, 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 está correto o que esse irmão falou. Agora, amado, quando não está em linha com a palavra, quando eu percebo que é delírio, é loucura, é sei lá o quê, são conclusões que são tiradas, entende? Uma coisa é você ler a palavra, você observar o contexto, né? Texto, contexto, todos os contextos, aquilo que eu falo, né? Contexto cultural, contexto dos pactos, temporal, o próprio contexto bíblico em si, né? Existe o contexto imediato de um texto, existe o contexto bíblico geral. Nós temos que levar todos esses contextos em consideração para nós entendermos os textos bíblicos. Né? Então, quando eu vejo que um raciocínio tem essa preocupação de estar alinhado à palavra, aos contextos, né? Está tudo certinho ali, amém, glória a Deus. Agora, amado, se é um delírio, está fora da palavra, é uma invencionice, eu não assino embaixo nisso. Então nós temos ouvido muitas coisas assim. Ah, no ano 70 acabou tudo. Não tem mais oração, não tem mais graça, não tem mais igreja, não tem mais novo pacto. Eu já ouvi falar até que não tem mais Jesus. Uma pessoa uma vez comentou no nosso canal no YouTube, não, irmão Cristiano, você fica falando de Jesus, não tem mais Jesus. Então, a gente precisa entender o ano 70 sem criar essas distorções, amados. Vocês percebem isso? Há muitas distorções em relação a esse assunto. Então nós temos que ter muito, muito cuidado. Em relação à salvação, então existe essa dúvida. Né? Irmão Cristiano, olha, se tudo foi consumado em 70, se todas as profecias, toda a questão escatológica da Bíblia foi consumada, e consequentemente a salvação também foi, então significa que hoje em dia não existe mais salvação? Vamos lá então, vamos caminhar e tentar responder da melhor maneira possível a essa questão do tema de hoje. Antes de nós entrarmos propriamente na resposta a esse
a essa pergunta, eu quero falar para vocês de 2 pontos muito importantes. Esse trecho aqui do estudo, eu vou trazer principalmente pensando nos irmãos que estão novos na graça, né? Os irmãos que estão chegando agora, de repente até caíram de paraquedas, entre aspas, né? Muitas pessoas caem, entre aspas, de paraquedas no nosso canal, assistem um vídeo, assistem outro. Então, para que esse irmão entenda um pouco da nossa visão e para que isso facilite o entendimento de todo o restante do estudo de hoje, eu vou trazer 2 pontos para vocês. Primeiro, eu quero falar da predestinação. Quero que você entenda, você que está novo na graça, está chegando agora ao nosso trabalho ministerial, quero que você entenda que nós defendemos aqui com unhas e dentes a visão da predestinação. Sabe? Mas a predestinação bíblica, genuína, aquela que coloca Deus no lugar de Deus. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Vamos ler aqui, então, antes de entrarmos, né, na resposta, como eu disse, vamos ver esses 2 pontos. O primeiro, predestinação. Romanos 8, versículos 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, aqui está falando do Senhor Deus, né? Aqueles que o Senhor conheceu de antemão. Irmão Cristiano, esse antemão é quando? Esse antemão é antes da fundação do mundo. Porque a palavra diz lá na carta aos Efésios que o Senhor elegeu o seu povo antes da fundação do mundo. Tá? Então esse de antemão é antes da fundação do mundo. Antes da criação de todas as coisas. Tá? Os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, ele deu um destino previamente estabelecido. Estabelecido por quem, irmão Cristiano? Bom, segundo a religião, é estabelecido pelo homem. Você já vai entender isso. Só que, na verdade, esse predestino foi estabelecido por Deus. Só Ele poderia fazer isso. O critério e a vontade é toda dele, né? Para serem conformes à imagem de seu Filho, no caso Jesus, né? A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só que interessante. 30. E a esses que ele predestinou, que ele conheceu de antemão, aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. A obra está completa, né? Vocês percebem, amados, que Deus fez tudo. Nós sabemos que esse tipo de passagem bíblica aqui, ela não pode ser ignorada. Existem algumas passagens que estão muito escondidas ali na palavra, né? Alguns versículos que ficam ali, sabe, meio obscuros, né? E o sistema pula. Né? Existem muitas passagens da graça. Eu estou falando isso porque eu passei, como vocês sabem, né, pouco mais de 20 anos no sistema religioso. Se eu contar desde a minha infância, né, eu passei dentro da igreja pentecostal, batista e tal. Eu passei praticamente 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos no meio do sistema. E existem algumas passagens que hoje nós conhecemos na graça, que estudamos, já sabemos e tudo mais, e que trazem conceitos muito profundos do Evangelho da Graça, que são sumariamente ignoradas pela religião. Existem muitas passagens que eu nunca ouvi. E olha que eu fui professor de escola bíblica dominical. Pregava e prego, né, desde 15 anos, de 15 para 16 anos de idade, meus amados. E nessa idade fui professor de escola bíblica e segui sendo professor de escola bíblica durante muitos anos. Nem assim eu tive conhecimento dessas passagens bíblicas, né? Quer ver um exemplo? Colossenses 2, versículo 10, por exemplo. E estáis perfeitos nele. É um dos versículos chaves da graça que nunca foram destrinchados, nunca foram estudados, nunca foram pregados nas igrejas que eu passei. Então existem realmente passagens como esta e tantas outras da graça que eles ignoram, porque não está de acordo com a narrativa da religião. Agora, passagens como essa, eles não podem ignorar, né? Não podem ignorar. Então o que eles fazem? Eles distorcem. Então eles dizem, por exemplo, que a predestinação, na verdade, não foi Deus que predestinou. Na verdade, Deus conheceu de antemão, olha só, aqueles que Deus sabia, na sua presciência, que aceitariam a Jesus. Observem que esse é um conceito que não tem na Bíblia. Como assim, irmão Cristiano? Amados, não existe aceitar Jesus na Bíblia. Nós temos um estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo, o blasfemo conceito de aceitar Jesus.
É uma blasfêmia. Não existe aceitar Jesus. Não tem isso na Bíblia. Mas 99% das denominações pregam que a pessoa aceita Jesus. Então eles dizem assim, olha, o Senhor sempre soube quem seria fiel, né? Sempre soube quem aceitaria Jesus, enfim. E aí ele predestinou a esses, ou seja, Deus teria usado então o mérito dos homens. Olha só que absurdo, gente. Amado, se você parar para pensar hoje, você que está em graça hoje, que tem sua mente, os seus olhos iluminados, você vê o absurdo que isso significa. Mas eles pregam isso aí. Não, veja bem, ô pastor, tem predestinação na Bíblia. Não, eu sei que tem, mas veja bem, não é que Deus predestinou aqueles que ele quis. Não, ele observou na sua presciência quem iria aceitar Jesus no futuro. Vocês percebem? Então, na verdade, o que a religião diz em relação à predestinação? Na maioria dos casos, eles dizem que a pessoa é que se predestina, ou seja, a pessoa quando aceita Jesus, aí ela passa a ser um predestinado, porque Deus, na verdade, predestinou ela, porque Deus viu que ela aceitaria, que ela seria fiel. Vocês percebem que isso é um absurdo? A predestinação, amado, ela vem da eleição. O que é a eleição? A eleição é a escolha que Deus fez. Deus escolheu aqueles os quais eram seus filhos. Ele nos escolheu como filhos dele. Vocês percebem o ponto? Ele escolheu, o critério é todo dele. E ele fez isso desde antes da fundação do mundo. Vocês estão percebendo o ponto? Só que ele não levou em conta as obras dos homens, se o homem aceitar Jesus. Ele não levou em conta isso, não faz sentido. O apóstolo Paulo sempre deixa claro que a eleição não tem a ver com a escolha do homem, com o mérito do homem. Sabe, no capítulo 9 da carta aos Romanos, né? Nós acabamos de ler um trecho do capítulo 8. No capítulo 9, Paulo fala claramente disso. Ele fala sobre a eleição. Ele pergunta, há injustiça da parte de Deus? Porque a religião diz que é injusto, né? Não, Deus não pode escolher alguém como filho. Como é que ele não vai dar oportunidade para todos serem filhos? Gente, Deus é Deus. Né? É simples assim. Deus é Deus. Ele sabe o que faz. Se ele escolheu os seus filhos, é porque tinha que ser assim. Entende? Então eu confio em Deus, eu confio nas escolhas de Deus. A religião não. Só que o próprio Paulo diz, há injustiça nessa questão da eleição, da parte de Deus? Paulo diz, de modo nenhum. Entende? Na questão da eleição, por exemplo, Paulo, né, usa a questão ali de Jacó e Esaú, né, que Deus amou a um e odiou o outro. E Paulo fala, olha, eles eram gêmeos, mas eles não tinham nascido ainda. Aí Paulo disse, eles não tinham feito obra alguma. Percebe? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, não havia mérito algum, mas Deus amou um e odiou o outro. Critério de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, um era eleito de Deus, o outro não era. Ponto. Vocês estão percebendo? As pessoas ficam questionando. Agora, você vai perguntar, mas irmão Cristiano, por que as pessoas questionam isso? Porque, gente, olha só, você falar que alguém é predestinado, você tira todo o mérito da pessoa. Né? E realmente o ser humano não tem nenhum mérito, não nessa questão espiritual. Entende? Então essa visão da predestinação coloca Deus no lugar de Deus, como eu falei no início, né? Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. Entende? O homem é o vaso, o oleiro é Deus. Mas as pessoas não aceitam isso na religião por quê? Porque a religião é baseada no mérito. Entende? A religião é totalmente baseada no suposto mérito do homem. Então é o homem que se salva através das suas obras, é o homem que aceita Jesus. Entende? É o homem que decide por Deus as coisas. Né? Você dizer que Deus predestinou as pessoas baseada no que o homem faria no futuro, então o mérito é do homem e não de Deus. Percebe o quão blasfemo é isso? Não, predestinação é o seguinte, o Senhor elegeu os seus filhos, ou seja, o que é eleger? Eleger é escolher, né? Então ele escolheu os seus filhos, escolheu o seu povo como filho. Entende? E a esses que ele escolheu, ele deu um pré-destino. Percebe? De ser filho de Deus. No caso aqui desses irmãos da igreja primitiva que haviam nascido antes da cruz, eles foram adotados, né? O Paulo usa essa expressão. O Senhor nos elegeu para sermos adotados como filhos.
né? Então eles foram adotados no sentido de que eles eram escravos, né, do pecado, do império das trevas, da lei. Então, antes da cruz, escravos e foram adotados e passaram a ser filhos. Tem toda essa metáfora que Paulo usa, né? Mas por quê? Porque Deus havia elegido e dado esse predestino de serem seus filhos. E é o nosso caso. A diferença é que nós não fomos adotados, nós já nascemos filhos. Por quê? Mas, irmão Cristiano, por que nós não fomos adotados? Porque nós não nascemos antes da cruz, amados. Quando você nasceu, eu nasci, já nascemos depois de toda a obra consumada. Você está percebendo o raciocínio? Então você não nasceu no império das trevas, você não nasceu escravo do pecado, você não nasceu debaixo, vamos dizer assim, da jurisprudência da lei de Moisés. Né? Nós não nascemos debaixo de nada disso aí. Nós já nascemos com a graça estabelecida. Então, por que nós somos filhos hoje? Por que aqueles irmãos da igreja primitiva foram adotados como filhos e nós nascemos filhos? Porque o Senhor já havia nos elegido antes da fundação do mundo. A critério dele, Deus, não a meu critério. Entende? Não é porque ele veria, o cristiano vai ter boas obras, o cristiano vai me aceitar, entre aspas, vai pregar, então eu vou predestiná-lo. Isso é uma loucura, gente. Isso não faz nenhum sentido. Tá? Então, a eleição e a consequente predestinação para sermos filhos de Deus não tem a ver com a vontade do homem, nunca teve. Tá? Efésios 1:11. Nele, em Cristo, né, fomos também escolhidos. Olha aí a escolha. Né? Em algumas versões aparece eleitos. Por isso que nós usamos muito essa expressão, né? O eleito de Deus, etc. É escolhido. Então, nele fomos também escolhidos, olha só, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua de Deus, né? Sua vontade. Você está percebendo que a eleição e a predestinação não teve absolutamente nada a ver com a vontade do homem, ou com as obras do homem, ou com o critério do homem, com o mérito, suposto mérito dos homens? Claro que não, meus irmãos. A escolha de Deus foi um ato soberano dele. Ele escolheu e predestinou segundo o seu propósito, o seu plano, né, como está escrito aqui, e segundo o propósito da sua vontade. Foi a vontade dele, ponto final. Então as pessoas ficam aí discutindo a vontade de Deus. Não pode predestinar. Aí eles, como não aceitam, como eu falei, a predestinação ela tira o mérito do homem, e como a religião é baseada no mérito, então eles não aceitam. Aí ficam tentando adaptar a predestinação. Como eu falei, eles não podem ignorar passagens bíblicas como essa, né, tão claras. Então, como eles não podem ignorar, eles simplesmente distorcem tudo. Tá? Então, o nosso ministério aqui defende a predestinação porque é bíblica. Mas, como eu falei no início, a predestinação verdadeira. Não essa distorcida da religião, que coloca o homem como centro, né? O homem que aceita, o homem que faz, o homem que acontece. Não. Aqui defendemos a predestinação genuína, que coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. Isso é muito importante para você entender o nosso estudo de hoje. E o segundo ponto que eu falei, que eu ia trazer 2 pontos, né, antes de responder a pergunta, é justamente a escatologia consumada que eu falei no início. Né? A escatologia consumada defende que todas as profecias escatológicas já se cumpriram. Tudo em relação à escatologia já se cumpriu. Irmão Cristiano, o que é escatologia? Escatologia é o estudo dos últimos tempos, o estudo do fim do mundo, por assim dizer. Tá? Então existe uma visão escatológica que coloca tudo para o futuro. Umas colocam uma parte no futuro, uma parte já cumprida, outras visões colocam tudo no futuro. Nós defendemos que ela já foi totalmente consumada. Como eu disse no início, é a visão mais coerente do ponto de vista do texto bíblico e até da história da humanidade, porque há registros históricos de tudo que Daniel profetizou, que Jesus principalmente profetizou. Né? Vamos ler aqui um trechinho, né, do que Jesus falou ali em Mateus 24, que é o principal capítulo, né, que relata ali o que Jesus falou a respeito do fim do mundo. Veja bem, amados, olha só. Claro que eu não vou me aprofundar, como eu já disse, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da nossa playlist. Nós temos uma playlist de escatologia consumada.
Assista na sequência a todos os estudos, e virão estudos novos pela frente, tá? Assista-os para você entender. Você vai descansar nesse assunto, irmão. Se você está hoje desesperado, achando que Jesus vai voltar porque por causa do vírus, e porque a guerra, e porque... Se você acha que Jesus vai voltar por causa disso, assista esses estudos e descanse. Tudo já foi consumado. O que está acontecendo no mundo agora é apenas a história da humanidade se desenrolando. Assim como já houve outras guerras, até mundiais, né? Houve 2 guerras mundiais, e tantas outras guerras, e tantas outras doenças, tantos outros vírus, né? Então, na história da humanidade está repleta disso aí. Isso não significa que Jesus vai voltar. Ele já voltou, tudo está consumado. Como eu falei, não vou me aprofundar, mas eu vou deixar o link na descrição aí, tá? Então vamos ler aqui, amados, 2 referências bíblicas da escatologia consumada. Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro, aqui é Jesus falando aos discípulos dele e àqueles que estavam ali ouvindo ele, que não, olha só, não passará esta geração até que todas, sublinha aí, eu deveria até ter sublinhado na tela aí também, até que todas essas coisas aconteçam. Pegou? Irmão Cristiano, o que é isso? Olha, amados, no contexto, Jesus está falando do fim do mundo. Você quer entender o que é fim do mundo? Assista aos estudos da escatologia consumada. Eu não vou explicar isso aqui, já está explicado. Eu só vou dizer o seguinte, no contexto, Jesus está falando do fim do mundo. No início do capítulo, eles estão saindo do templo de Jerusalém, tá? Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, vocês estão vendo essas construções? Veja bem, Jesus está falando do templo de Jerusalém, aquele templo que naquela época ainda estava de pé. Tá? Ele diz o seguinte, vocês estão vendo essas construções? Pois é, não ficará pedra sobre pedra. Havia e há até hoje interpretações dizendo que Jesus está falando dos prédios no futuro, que não ficaria pedra sobre pedra de todas as construções de hoje. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Jesus estava falando do templo de Jerusalém, que estava ali diante deles. Eles estavam saindo do templo, aí Jesus falou, olha, vocês estão vendo essas construções aí? E o templo, amados, era uma coisa magnífica. Né? Eram construções, é uma construção extraordinária. Né? Vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí um dos discípulos pergunta, Senhor, quando que vai acontecer isso? Né? Quais os sinais do fim do mundo? Aí você pensa, mas Cristiano, o mundo não acabou? Pois é, amado, assista aos estudos que você vai entender o que é de fato o fim do mundo. Né? Ou o fim dos tempos, enfim. Né? E aí Jesus começa a relatar o que iria acontecer antes. Então ele entra naquele assunto da grande tribulação, começa a falar, né, o que aconteceria com Israel ali. Não era com o mundo inteiro no futuro, 2000 anos depois. Isso não tem lógica nenhuma. Vamos voltar ao versículo. Olha só. Mateus 24, 34. Então você entendeu o contexto. O contexto todo ali, Jesus está profetizando sobre a vinda dele. E, consequentemente, sobre o fim dos tempos. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Irmão Cristiano, como é que os futuristas aí que colocam Apocalipse no futuro interpretam isso aqui? Gente, eles distorcem totalmente a expressão geração, a palavra, né? Eles distorcem totalmente. Não, essa geração são os judeus, e os judeus estão aí até hoje. Não, amado, ele está falando daquela geração. E no nosso estudo de escatologia, nós apontamos o sentido de geração na Bíblia, quanto tempo dura biblicamente uma geração. Tudo isso foi apontado em nossos estudos de escatologia consumada. Mas eles distorcem tudo. Só que, amado, Jesus deixou muito claro que não passaria a geração deles. Percebe que o que ele profetizou, que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, se cumpriu no ano 70? Isso tem registro histórico disso. Jesus profetizou e aconteceu no ano 70. Percebe? O ano 70 ainda era aquela geração.
Então, se cumpriu o que Jesus falou, que não passaria aquela geração até que ele, Jesus, voltasse, trouxesse o juízo sobre Israel, destruísse o templo de Jerusalém, acabasse com a lei de uma vez por todas, porque naquele templo a lei era cumprida, né, e tudo mais. Vocês percebem? Tudo se consumou. Então ficar dizendo que Jesus vai voltar, isso é uma bobagem, isso não existe. Ah, mas o Apocalipse foi escrito próximo do ano 100. Mentira! O Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Nós temos estudo sobre isso também na playlist. Um outro texto bíblico, então, que corrobora a escatologia consumada. Mateus 16, versículos 27 e 28. Pois o Filho do Homem, Jesus está falando dele, obviamente, observe bem isso, virá na glória de seu Pai. Amado, vamos lá. Jesus está ou não está falando de sua vinda aqui? Está muito claro que ele está falando da vinda dele. Sim ou não? Sim. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele está falando então da sua segunda vinda. Com seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Né? 28. Então ele está falando da vinda dele e do juízo. Você viu que ele falou do juízo. Agora veja o 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, observe bem isso, alguns dos que estavam ali com ele, ali, ouvindo ele falar, não experimentarão a morte. Ou seja, não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Gente, pelo amor do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos com calma, né? Que esse assunto é palpitante, mas vamos com calma. Você percebeu o que Jesus falou aqui? Primeiro ele disse lá, ó, não passará esta geração até que tudo que eu estou profetizando aqui aconteça. Aconteceu. Agora viu o que ele falou aqui? Olha, vocês vão me ver vindo no meu reino. Alguns aqui vão me ver, né, vindo no meu reino. Porque alguns que estão aqui não vão morrer até que vejam o reino de Deus vindo. E eu vindo no reino. Se Jesus não voltou ainda, então tem gente viva daquela época até hoje. Será que você encontra alguém com quase 2000 anos de idade? Pensa bem aí. Hein? Ou até com mais de 2000 anos, no caso, né? Você tem alguém hoje? Você conhece alguém? Tem algum registro? Tem alguém com mais de 2000 anos vivendo até hoje esperando Jesus voltar? Porque Jesus disse que alguns dos que estavam ali com ele não morreriam até que o vissem vindo no seu reino. Ele, Jesus, falou. Não foi eu, Cristiano. Pensa bem. Mas o pessoal diz que ele vai voltar ainda. Então cadê essas pessoas de 2000 anos que viriam ele voltar sem que morressem? Ô, meu amado, pelo amor de Deus. Acordemos para a vida. Ah, Cristiano, como é que os futuristas enxergam isso aqui? Eles isolam o versículo 28, né, e dizem que Jesus estava falando da transfiguração. Por quê? Porque logo no capítulo 17, né, aqui é o encerramento do capítulo 16 de Mateus, no capítulo 17 já começa falando da transfiguração. Jesus aqui está falando de transfiguração. Não, meu irmão, não. Você não pode isolar o versículo 28 do 27. No 27 ele diz claramente, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Ele está falando da vinda dele. Ele disse, olha, alguns dos que estão aqui estarão vivos, verão a vinda do reino. Então, amado, pelo amor de Deus, só essas duas passagens já corroboram a escatologia consumada. Mas evidentemente que há muitos detalhes que precisam ser observados, né? Precisam ser estudados. Uma boa parte nós já estudamos e seguiremos estudando com a permissão de Deus. Então veja, amados, nós cremos na predestinação. O Senhor elegeu os seus. Tá? Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele fez a obra. Tá? Então há um grupo, o que isso significa? Que há um grupo que é filho de Deus porque ele escolheu. Esse grupo é conhecido na Bíblia, por exemplo, como trigo. São duas sementes, joio e trigo. O joio não é eleito, mas o trigo foi eleito. Existem os vasos de honra e de desonra. Cabrito
ovelha, são as designações, né? Existem essas diferenciações, né, desses dois grupos. Aqueles que foram escolhidos por Deus como filhos dele e aqueles que não foram. É simples assim. Tá? E também, claro, nós cremos e defendemos, como vimos aqui claramente, a escatologia já consumada, a vinda de Cristo já consumada e todas as profecias escatológicas já consumadas. Tá? Agora, amados, voltando então ao nosso intuito de responder a pergunta do tema, vamos voltar ao versículo inicial, vamos lê-lo de novo, só que vamos ler um pedacinho do seu contexto. Vamos ler o 11 e o 12, tá? Vamos lá então. Romanos 13, versículo 11, depois vamos ler o 12. Façam isso, como eu já disse, esse façam isso se refere ao amor, né? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora, olha só, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Antes de ler o 12, deixa eu comentar uma coisa aqui. Alguém pode dizer assim, irmão Cristiano, mas eles não alcançaram a salvação quando eles creram? Né? Porque veja que Paulo faz aqui uma diferenciação, né? Ó, a nossa salvação está mais próxima, ou seja, ela não tinha vindo ainda. Estava próxima do que quando nós recebemos o Evangelho, quando cremos. Né? Normalmente se diz o quê? Que o cara crê no Evangelho, aceita Jesus, entre aspas, né? Como eu disse, é um conceito que não existe, mas eles dizem isso, aceita Jesus e aí ele é salvo. Só que você vê que aqui é uma separação. Não, nós já cremos, mas a salvação ainda vai vir. Interessante isso, né? Ela está próxima, mas não veio ainda. Isso no tempo de Paulo aqui, tá, gente? Não estou falando de agora, estou falando do tempo deles lá. Paulo disse naquele tempo, note que eles estavam antes do ano 70, antes da vinda de Cristo aqui. Aqui no texto bíblico eles estavam antes. Versículo 12. A noite está quase acabando. Olha só esse conceito, já vou relembrar esse conceito para vocês. A noite está acabando, o dia logo vem. Mais uma vez, eles estavam antes do ano 70, antes da vinda. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Meus amados, vocês se lembram de um conceito que eu já falei para vocês aqui, da madrugada do sétimo dia? Lembram-se disso? Irmão Cristiano, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Vamos lá. Na cruz, o Senhor inaugurou o sétimo dia. Nós entendemos o sétimo dia, aquele sétimo dia citado na criação, lá no Gênesis, né? Nós entendemos esse sétimo dia como uma alusão à graça, ao novo pacto, tá? Porque, na realidade, a rigor, Deus não precisa descansar. Então, aquele descanso de Deus ali da criação, na verdade, era um descanso profético, que apontava para o descanso de fato, que é a graça. Então, o que é o sétimo dia? O sétimo dia é a nova aliança. É o dia eterno do Senhor. E nós já estamos nele. Vocês se lembram então que eu falei isso? Olha, o Senhor na cruz inaugurou o sétimo dia, porém houve um período de transição da sua morte e ressurreição até a sua vinda no ano 70. Vocês se lembram muito bem desse conceito, né? Então, da ressurreição de Jesus até a sua vinda, já era o sétimo dia? Já era a graça? Sim. Porque a palavra diz, em Hebreus, no capítulo 10, diz que o Senhor já havia inaugurado o novo e vivo caminho. Então, na cruz ele inaugurou o caminho da graça. Na cruz e na consequente ressurreição dele. Percebem? Só que houve um período de transição. Esse período de transição é o que eu chamo na metáfora de madrugada do sétimo dia. É o que Paulo está falando exatamente aqui, no versículo 12 de Romanos 13. A noite está quase acabando. Que noite é essa? É a madrugada do sétimo dia. Porque um dia, amado, ele começa 0h, meia-noite. Mas até o amanhecer está escuro. Já é o dia. Né? Hoje, por exemplo, estamos aqui ao vivo, é um domingo, né? Para quem está assistindo ao vivo. Meia-noite, 0h, já era domingo. Porém, estava escuro. Então, houve um período de transição do sábado para o domingo, que é a madrugada. Né? Então, 0h oficialmente começou o domingo,
mas o dia só amanheceu por volta das 6 da manhã. Então, metaforicamente, é o que Paulo está falando. Olha, a noite está quase acabando. O dia logo vem. Olha, logo vai amanhecer. Gente, esse amanhecer aconteceu quando? Quando Jesus voltou. Quando o reino de Deus veio, quando o juízo contra Jerusalém, contra Israel veio. Esse foi o amanhecer do sétimo dia. O sétimo dia começou na cruz e ele amanheceu, entre aspas, na vinda de Jesus. Você percebeu que essa é a metáfora que Paulo está usando aqui? Então, você viu que Paulo falou o seguinte, olha, nós cremos e a nossa salvação está mais próxima desde a época que nós cremos. Porque nós cremos, já passou um período desde que nós cremos, então a salvação está mais perto. Do que Paulo está falando? Da salvação da morte eterna. Vocês percebem? No ano 70, quando Jesus voltou e o reino veio, a morte acabou para os filhos de Deus. Ah, irmão Cristiano, isso está totalmente equivocado, porque as pessoas morrem até hoje. Gente, estou falando de morte da alma, a segunda morte, a morte definitiva. Quando nós falamos que a morte acabou para os filhos de Deus, porque o Senhor pôs fim a ela, né, no ano 70 houve a ressurreição das almas, nós estamos falando disso. Não é a morte no sentido biológico. Veja bem, esse corpo nosso biológico, ele vai para o pó de qualquer maneira. É o destino dele ir para o pó. Só que a nossa alma não vê mais a morte. Só que antes do ano 70, antes da ressurreição, antes da vinda de Cristo, os irmãos que morriam, as suas almas ficavam presas na morte, no chamado Hades. Tá? Muitos entendem erroneamente que era o espírito que ficava no Hades. Não, não é. Isso é um equívoco. Porque o espírito, segundo o livro de Eclesiastes, ele sempre voltou para Deus. Vocês percebem? Então, nós somos triúnicos, corpo, alma e espírito. O espírito, mesmo antes da graça, ainda no Antigo Pacto, ele já voltava para Deus. O espírito não ficava preso na morte. O espírito não morre. Isso é um conceito errado. Tá? Quem anda pregando isso aí está errado. Espírito não morre, nunca morreu. Lembre-se, o livro de Eclesiastes é Antigo Pacto. E lá já se afirmava, o espírito voltava para Deus. Só que o corpo ia para o pó. Consequentemente, a alma, que estava atrelada ao corpo, porque a alma é a vida, a alma ia para a prisão da morte. Vocês percebem? Então, no ano 70, essa alma que estava presa na morte ressuscitou de todos, inclusive dos da perdição. Porque uns ressuscitaram para receberem o juízo, outros ressuscitaram para a glória eterna. Não é o que está escrito lá no livro de Daniel? Pois é. Então houve a ressurreição, e os filhos de Deus, os eleitos, escolhidos, como filhos, consequentemente eram salvos, ressuscitaram para a glória eterna. O que ressuscitou? Foram as suas almas, que se uniram ao Espírito que já estava no paraíso e receberam um corpo glorificado. Vocês percebem? Tudo isso está explicado em detalhes na nossa playlist de escatologia consumada, tá? Está explicado em detalhes. Então, quando eu digo que não há mais morte, é que eu estou dizendo que não há morte da alma. O corpo biológico ele vai para o pó, mas a nossa alma seguirá viva, ou seja, a nossa vida vai seguir. Essa vida que você vive agora, ela vai seguir, porém, em um corpo glorificado no paraíso. Vocês estão percebendo o ponto? Então, abençoados, o Paulo está falando disso. O Paulo está falando de duas salvações aqui. Quando ele fala assim, olha, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele está falando dos dois aspectos. A salvação da mente é quando cremos no Evangelho. Entende? Então ele fala, quando cremos, em outras palavras, né, nós recebemos a salvação da mente. Só que a salvação da morte viria, no caso deles ali, ele diz, olha, está mais próxima, ela está chegando. Porque Paulo sabia que nesse período aqui da carta, eles ainda estavam à mercê da morte. Paulo sabia que se eles morressem biologicamente naquele período transitório, o espírito voltava para Deus, que isso já acontecia desde antes da cruz, mas a alma ficaria presa na morte e passaria por esse processo doloroso da morte. Então Paulo falou, olha, nós cremos, já recebemos a salvação da mente, e a nossa salvação em relação à morte eterna, que seria eterna, mas não foi, porque Jesus ressuscitou, né, o seu povo para a glória, essa salvação está próxima. Vocês estão percebendo? Então Paulo estava se referindo à salvação da condição de morte.
Quando você crê, você, eu, quando nós cremos, não fomos salvos da morte. Não recebemos vida eterna. Não, nós já nascemos com a vida eterna. Porque no ano 70 acabou a morte para os filhos de Deus. A morte é eterna, né? Acabou para os filhos de Deus. Então, desde o ano 70 até os nossos tempos e para sempre, né? Não existe mais morte para quem é eleito de Deus, para quem é filho de Deus. Nós estamos em condição de vida eterna. Então, neste sentido, vamos lá. Neste sentido, não existe de fato mais salvação. Olha que interessante. Irmão Cristiano, você está dizendo que não existe salvação? Eu estou dizendo, sim. Mas como assim? Calma que eu vou explicar. Não existe mais salvação no sentido da salvação da morte, porque não existe mais morte. Então veja, quando nós nascemos nesse mundo, nascemos como eleitos, né? Somos eleitos de Deus, somos filhos dele, certo? Correto. Então já nascemos em condição de vida eterna, porque a morte acabou no ano 70. Então você, eu, nós não seremos salvos da morte. O que nós podemos dizer é que a nossa salvação seria uma salvação indireta. Porque nós nascemos salvos, por assim dizer, da possibilidade de morrer. Diferente de quem, né, viveu o período da transição. Né? Quem viveu antes do ano 70, ali, os irmãos que viveram ali, eles estavam à mercê da morte ainda. Nós já nascemos num período em que nós não estamos mais à mercê da morte da alma. Vocês percebem? Nós estamos livres dessa condição. Então, neste sentido, não há mais nenhum eleito sendo salvo, porque todos nós já nascemos com a vida eterna. Essa é a grande revelação da graça e da escatologia consumada. Tudo já foi consumado, logo a salvação da morte já foi consumada. Então, quando você nasceu, você já nasceu livre da morte. Então, a rigor, você, eu, nós, não seremos salvos da morte. Diretamente, porque nós nunca estivemos em condição de morte. Então, a nossa salvação, como eu costumo dizer, é uma salvação indireta, porque nós fomos salvos da possibilidade de morrer. Nós nascemos libertos dessa possibilidade. Vocês estão entendendo o ponto? Então, amado, você já tem a vida eterna. Quando esse corpo de pó voltar para o pó, você vai seguir vivo. É isso. Essa é a promessa. Vocês estão entendendo? Então, dizer que não existe salvação é uma meia-verdade. Vamos lá. É uma meia-verdade. Por quê, irmão Cristiano? Porque assim, não existe salvação da morte para o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus já nasceu, no caso nós que nascemos depois do ano 70, já nascemos com a vida eterna consumada. Então eu estou repetindo, amado, eu estou sendo até prolixo para poder fixar bem na sua mente. Você, eu, minha esposa, todos nós nascemos depois da vinda de Cristo, depois do ano 70. Então não nascemos mais em condição de morte. Já nascemos em condição de vida eterna. Então nós não veremos a morte da alma. Não experimentaremos o que seria a morte eterna. Não experimentaremos. Vocês estão percebendo? Nós seguiremos vivos. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, neste sentido, não existe salvação. Não há nenhum filho de Deus, porque o que a religião prega? Que quando se prega o evangelho e a pessoa aceita Jesus, então ela recebe a salvação eterna. Mas ela recebe parcialmente, porque na verdade ela pode perder. Olha como é que a religião distorce tudo. Eles distorcem tudo. Né? Não, a pessoa, tudo bem, ela creu no evangelho, aceitou Jesus, então ela é salva. Mas, se ela não cumprir as ordenanças, se ela não for fiel, isso e aquilo, ela vai perder a salvação. Isso é um absurdo total, não faz sentido nenhum isso aí, né? Mas eles pregam isso aí. Então, nesse sentido, não tem salvação, amado. A salvação já foi consumada. Você nasceu já salvo. Então, essa salvação direta, vamos colocar entre aspas isso, né? Quem foi salvo diretamente da morte foram aqueles irmãos que estavam antes do ano 70 em condição de morte. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Mas, irmão Cristiano, você disse que é uma meia-verdade. Por quê? Porque, amado, a salvação existe da mente, do entendimento. Então, veja bem, quando eu me refiro à salvação, nós pregamos para salvar, por exemplo, né? Estamos pregando a graça para salvar os irmãos. Não é salvar para a eternidade. Não. Todos os eleitos, mesmo aqueles que não conhecem a palavra ainda,
todos eles são salvos. Se é um eleito de Deus, se for escolhido por Deus como filho, é salvo da morte, já tem a vida eterna. Tá? Então essa salvação já está consumada. Não tem mais ninguém sendo salvo neste sentido. Agora a salvação que ocorre por meio do conhecimento do Evangelho é aqui, ó, no entendimento. Então, existe salvação ou não? Depende do ponto de vista. Se você está falando da manifestação da salvação em termos de vida eterna, ou seja, em termos de não morrer, né, em termos de a sua alma estar livre de ver a morte, a segunda morte, que seria, né, a segunda morte, nesse sentido não. Agora, a salvação ocorre aqui. É a salvação do entendimento, que vem pelo conhecimento do Evangelho. Veja, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você vê que o nosso chamado é destruir fortalezas, amados. Mas, irmão Cristiano, o que são fortalezas? O Paulo usa essa metáfora, né? Fortaleza é uma construção, né? Então, aqui seriam construções mentais, né? Ou seja, raciocínios, argumentos, ideias. Fortalezas são isso. Ou é isso, né? Tá? Então, destruir fortalezas é o mesmo que destruir raciocínios, né? Pensamentos, argumentos que são contrários ao conhecimento de Deus. Versículo 5. Destruímos argumentos, está vendo? Em algumas versões bíblicas aparecem raciocínios, porque é a mesma coisa, o sentido é esse, tá? Argumento, raciocínio, ideia, ideologia, tal, é isso. Destruímos raciocínios, argumentos e toda pretensão ou arrogância, altivez, né, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora veja, e levamos cativo todo pensamento. Pegou? O que é a salvação da mente? É a salvação dos nossos pensamentos. É levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pegou aí qual é o nosso chamado? Isso é salvação da mente, meus irmãos. Esse é o chamado que nós temos. Então, quando eu prego o Evangelho hoje, estou pregando aqui o Evangelho da graça, o único Evangelho, o meu intuito não é salvar alguém para a eternidade. Não é fazer essa pessoa aceitar Jesus para que ela seja salva quanto à eternidade. Não. Todos os filhos que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, todos já são salvos do ponto de vista da eternidade. Todos já têm a vida eterna. Agora, nem todos, eu diria até a maioria, não têm a salvação da mente. Infelizmente, eu digo para vocês, no meu modo de ver, nem todos terão, né? Infelizmente, quantos irmãos nossos, né, vão para o pó sem conhecer o Evangelho da graça? São irmãos, são filhos, creem em Deus, são até pessoas boas, têm boas obras, tudo mais, mas infelizmente estão presos nas religiões em geral e vão para o pó sem conhecer o Evangelho. No meu modo de entender, lá na eternidade eles vão conhecer. Porque na eternidade não tem limitações. Entende? Vocês entendem? Eu não consigo conceber na minha mente, não consigo entender e conceber na minha mente que alguém está na eternidade sem conhecer. Isso não faz sentido. A pessoa não tem conhecimento aqui, por causa das limitações humanas. Então, há muitos irmãos que infelizmente vão para o pó sem conhecer a graça. Mas o nosso intuito aqui é de pregar a graça para que o máximo possível de irmãos tenham o privilégio de conhecer esse Evangelho ainda nesta vida. Conhecerem a graça, conhecerem o novo pacto, a nova aliança ainda nesta vida. Então nós pregamos, não é para salvar para a eternidade. Isso o Senhor já fez, isso já está consumado. Nós pregamos para salvar o entendimento do máximo possível de pessoas. É aquilo que Paulo disse, né? Eu faço de tudo, né? Eu uso de todos os meios para tentar salvar alguns. O Paulo não está falando de salvação eterna, ele está falando de salvação da mente. É conhecer o Evangelho e ter o seu pensamento salvo, e ter o seu pensamento levado a obedecer a Cristo. Vocês estão entendendo? Então, mais uma vez, respondendo ao tema aqui de hoje. Não existe mais salvação? Alguns perguntam, né? Da eternidade, todos já são salvos. Então não está acontecendo mais salvação eterna. Já foi consumada. Agora, a salvação que ocorre é no entendimento. É a destruição das fortalezas para salvar o entendimento do povo de Deus. Tá? Então, meus amados, eu acredito que o entendimento
do estudo de hoje ficou muito claro, né? Quando alguém perguntar, já que tudo foi consumado, já que vocês defendem que Jesus voltou, que a escatologia foi consumada, que já houve ressurreição dos mortos, tudo isso aconteceu no ano 70? Pois muito bem, então não tem mais salvação. Bom, depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista da vida eterna, realmente não tem ninguém mais sendo salvo, todos já foram. Agora, e do ponto de vista da mente, do entendimento? Nem todos foram salvos. Por isso é importante, amado, pregar o Evangelho. Olha, nós temos um estudo que fala da eterna pregação da graça. Tem gente aí dizendo que não existe mais graça, né? Ah, não tem mais graça, não existe mais novo pacto. Gente, tudo isso é bobagem. Tá? A pregação da graça é eterna, o novo pacto é eterno. Eu vou deixar 2 estudos a mais aí. Esse que eu acabei de falar, tá? A eterna pregação da graça. O outro, eu vou deixar mais um estudo aí, além desse da eterna pregação da graça, eu vou deixar um outro estudo também que fala da eternidade do novo pacto, que o novo pacto é um pacto eterno, diferentemente, né, do que muitos dizem aí. Acabou o novo pacto, acabou a graça, acabou a igreja, acabou Jesus, não tem mais nada, né? Não, amados, não caiam nessa. A pregação do Evangelho da Graça é importantíssima para salvar o entendimento daqueles que já são salvos do ponto de vista da vida eterna, tá? Vejam só, Efésios, para encerrar, Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, para mostrar, olha aí que está em letras garrafais na tela, nas eras que hão de vir. O Paulo está falando de todas as eras que viriam posteriormente à vinda do Senhor. Porque eles estavam naquela era ainda, esperando a vinda de Jesus, esperando a salvação se consumar no ano 70. E Paulo falou, olha, para mostrar nas eras que hão de vir. Percebe, amado, que a graça de Deus tem que ser conhecida em nossos tempos para se cumprir isso aqui que Paulo falou. O Senhor nos ressuscitou para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Nós hoje somos uma dessas eras que Paulo falou aí. Nós estamos vivendo uma dessas eras. Entende? Percebe que a importância do conhecimento da graça? Entende? Então, mais uma vez, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, e nós estamos vivendo uma dessas eras, a incomparável riqueza da sua graça. A graça tem que ser conhecida. Vocês estão percebendo? Então essa história que não existe mais graça, não existe mais pregação, não caiam nisso não, irmão, sai fora. Entende? As pessoas estão distorcendo a visão do ano 70, criando heresias terríveis. E para encerrar, Efésios 3, 21. A Ele, Deus, seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Por quanto tempo? Até o ano 70. É isso que está escrito aí? Vamos ler de novo? A Ele seja a glória na igreja. Alguém diz, tem gente dizendo que não existe mais igreja, que nós não somos mais corpo de Cristo. E você vai cair nesse papo furado? Cuidado com isso aí. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus até o ano 70. É isso que está escrito aí? Não. Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A igreja é eterna. E a glória do Senhor tem que estar na igreja para todo sempre. Está escrito. Percebe a importância, então, da pregação da graça? Para que a igreja, para todo sempre, glorifique a graça do Senhor. Todas as gerações, você acabou de ler comigo, eu não estou inventando, eu estou lendo na Bíblia. Todas as gerações, para todo sempre, a igreja é eterna. A pregação da graça é eterna. Percebe? Para quê? Para salvar alguém para a eternidade? Não, isso o Senhor já fez. A obra de salvação em termos de vida eterna já está consumada. Todos os eleitos predestinados já são salvos, do ponto de vista da eternidade. Mas a maioria, em nossos tempos pelo menos, a maioria não tem a salvação da mente. Por isso nós pregamos. Tá? Então, por fim, não existe mais salvação? Depende. A da mente existe, vai existir para sempre. Enquanto houver eleitos de Deus, a pregação do Evangelho vai existir para salvar a mente deles. E pelo que nós entendemos, isso é eterno. Como eu falei, vai ter um estudo aí na descrição do vídeo sobre isso.
Agora, a salvação do ponto de vista da vida eterna, essa já foi consumada, tá bom? Acredito que o entendimento ficou claro e eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus que nós, hoje que estamos em graça, meus amados, nós tivemos o privilégio de termos os dois aspectos da salvação. Porque nós nascemos já como eleitos, salvos da morte eterna, né? Indiretamente salvos, né? Nascemos já em condição de vida eterna, e também o Senhor nos permitiu ter a salvação da mente, por meio do Evangelho da Graça. Olha que privilégio maravilhoso. Nós tivemos nessa vida aqui esse privilégio de sermos salvos para a vida eterna e de termos o nosso entendimento salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado.